Amém? Esther, capítulo 4, versículo do 11 ao 16. Todos encontraram? Todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estendesse para ele o cedro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. 12. Fizeram saber Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para a conjuntura como esta que foste elevar a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus, se acharem em Suzã, e jejuar por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia, e as minhas servas também jejuaremos depois. Irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Podemos nos assentar. Eu estou com um problema na vista, que eu vim com o óculos errado, né? Já peço perdão. A gente que chega numa certa idade, apesar que desde pequena eu uso óculos, né? Que nem a minha filha. Mas, assim, ultimamente, eu troquei o grau, então ainda está meio complicado a minha visão. Amém? A história de Esther é uma das histórias mais lindas que eu já vi na Bíblia. É lógico que tem várias histórias, né, na Bíblia que a gente lê, relê, e todas as histórias se renovam a cada dia. Não é verdade? Amém? A história de Esther, na minha vida, também não é diferente, né? Esther se levanta a favor do seu povo. Esther se levanta a favor do seu povo. Pois para este mundo, Deus tem os seus planos. Quem de nós não fazemos planos? Todos aqui fazem plano. Com Esther não foi diferente. Deus tinha um propósito para a vida de Esther. Como Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Eu vou contar um breve testemunho aqui, antes de entrar aqui no livro. Sexta-feira, há 4 meses atrás, eu recebi um convite de casamento para mim ser madrinha. E a pessoa que me chamou foi lá comigo, com meu esposo, e me fez o convite e me deu uma lembrança. Aí, a gente, como padrinhos, todos nós sabemos que tem que ter um presente, né? À altura dos noivos. E eu não abri a lembrança e fiquei esperando eles falarem, eu juntamente com meu esposo. Aí cheguei à conclusão, pastor Ismaelino, o que o senhor quer ganhar? O que a gente pode te presentear? Sabe qual foi a palavra da pessoa? Oração. Eu quero que você me presenteie com oração. Aí eu fiquei assim, muito abismada. Porque todo mundo que vai casar, ele quer alguma coisa. Todo mundo, quando os jovens fazem aqueles planos, nós jovens
eu já passei por isso também, fazemos os planos para casar, a gente quer um casamento belíssimo, né? A noiva entrando, o noivo esperando no altar, os presentes chegando, os convidados lindos e maravilhosos. Mas esse jovem falou bem assim: Olívia, eu quero que você ore pelo nosso casamento. E eu louvei ao Senhor Jesus. Nisso vem a pandemia. E a relação de convidados desse jovem era enorme. Passava de 150 pessoas. Ela, Madureira. Ele, Missão. Então, sabe como é que é os crentes, né? E chega a pandemia. Para quando estava marcado o casamento? Para 10 de julho. Ele me entregou o convite em fevereiro. E ao chegar na data, um mês antes, eu liguei: como é que vai ficar? Ele falou bem assim: nós vamos mudar a data. Passaram para uma data. Jogaram para uma outra data. A pandemia continuou. E liguei para essa pessoa. Eu não estou fugindo do coisa, tá, irmão? Só estou falando do propósito de Deus, a providência de Deus, como Deus esteve com Esther, também esteve com esse casal, com esse jovem casal. Chegaram para uma outra data. Não deu certo a outra data. Jesus, será que o Senhor está nesse negócio? A gente começa a perguntar, né? Senhor, será que o Senhor está nesse negócio mesmo? Quando foi na sexta-feira, eu conversei com ele e ele falou bem assim: Olívia, eu vou casar no civil dia 10. E a recepção vai ser em novembro. Quando chegou no dia 10, agora, sexta-feira, eu liguei para ele e perguntei: que horas vai ser o teu casamento no civil? Ele me falou bem assim: se for da permissão de Deus, se for da permissão de Deus, isso era meio-dia, viu? Às 13 horas estarei eu casando, se assim Deus permitir. O que eu quero dizer para você nessa noite, que com Esther não foi diferente. Esther era uma judia, órfã, ela era órfã, mas Deus tinha um propósito para a vida de Esther. Deus tem um propósito para a minha e para a tua vida. Igreja, nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui em vão. Porque nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Assim como Deus libertou o povo de Israel. Assim como Deus usou Esther. Naquele momento, Deus vai nos usar na terra dos viventes. Pode se levantar pandemia. Pode se levantar. Pode se levantar grandes líderes entre aspas, porque o maior líder é Deus em nossas vidas. Mas Deus vai me usar e vai te usar. Assim como Deus levantou Esther. Assim como Deus levantou Esther para aquele povo, para clamar pelo seu povo, para guerrear pelo seu povo, com nós aqui na terra não vai ser diferente. Quando eu estava lendo esta mensagem, no meu quarto, Deus bradou no meu coração o nome de dois varões aqui da igreja. Eu não sei o que eles estão pedindo. Não sei. Falo pouquíssimo. É paz do Senhor e tudo bem. Mas eu quero te falar. Embaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu quero te falar agora. Fica na posição. Porque a tua bênção está chegando. Diácono Mateus, presbítero Adam. Essa é a mensagem de Deus para a vida de vocês. Não desespera o coração. Não desespera o coração. Deus está no controle. Como Deus foi com Israel, Deus vai ser com vocês. Não se preocupa. E passando nessa crise de pandemia,
Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus sabe, né, de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus vivo. Deus levanta uma mulher. Deus levanta uma mulher. Mas as mulheres não são frágeis? As mulheres não são os vasos menores? Como é que Deus levanta uma mulher, presbítero? Hernanes, como é que Deus faz isso? Mas Deus não tem um controle de tudo? Deus não tem um controle da minha e da tua vida? Deus não tem um controle de tudo? E com o propósito com Esther não foi diferente. Ai, mas Esther era uma coitadinha, pastor Ismaelino. Esther era um órfão. Esther não tinha pai. Esther não tinha mãe. Mas Deus colocou um primo ao lado de Esther. Deus está contigo. Por mais que o mundo diz não, por mais que teu amigo diz não, por mais que seu pai, sua mãe diz não, Deus vai colocar alguém para te ajudar. Deus vai colocar alguém para te ajudar, igreja. Não se preocupa se teus negócios estão dando errado, se está tudo fechado, se está tudo amarrado. Deus tem o poder para livrar. O que Deus usou o vaso aqui ainda agorinha? Que estava quebrando, estava abrindo, estava jogando por terra. Não se preocupa. Aquilo que tu tem colocado nas mãos do Senhor, Deus vai entrar com providência. A tua vinda aqui na igreja não é em vão, não. A tua vinda aqui nesta congregação não é em vão, porque você está aqui porque você precisa do Senhor, como eu preciso também. O mundo está aí, todo dia tem morte, tem morte, tem morte, tem morte, tem morte. Abre notícias, é morte. Só que nós cristãos passamos por lutas, mas nós cremos no dono de todas as coisas. Nós cremos nos donos de tudo. Não desanima, igreja. Não deixa que nada venha bater tua fé. Não deixa que o medo venha te abater. Mas creia no Senhor Jesus. Assim como Mardoqueu escutou a voz de Deus sussurrando no ouvido dele, assim como Esther deu ouvido à voz do Senhor Jesus. Creia, igreja, que Deus está te escutando. Deus não te esqueceu. O mundo está aí todo destruído, porque o mundo já é do maligno, casamento de feito. Hoje em dia os filhos não respeitam o pai, pai não respeita a mãe, e assim vai. Mas só que nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Nós cremos no Deus que restaura. Nós cremos no Deus que dá-nos coisas melhores. Porque o melhor ainda está para vir na minha e na tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Não se preocupa. Não se preocupa quantas pessoas aqui que está aqui nesta noite passaram pela essa pandemia. No ciclo de oração eu vejo testemunho. Testemunho não é testemunho. Testemunho não é testemunho. De irmãs que passaram. Irmã, minha respiração deu problema, mas eu louvo a Deus por estar louvando. O caso da Eliane. Irmã, eu passei por uma luta muito grande, mas Deus me ajudou. Irmã, meu marido estava enfermo, mas Deus me deu graça. Irmã, Deus me condições de construir o muro. Irmã, Deus deu condições de botar o piso na minha casa. Ei, o mundo está em pandemia, mas nós estamos em Cristo Jesus. Assim como Deus foi com Israel. Assim como Deus foi com Israel, Deus é comigo e Deus é contigo. Não deixa que nada venha bater tua fé. Não permita que nada venha tirar da direção do Senhor Jesus. Não deixe que teu coração venha se trancar pelas coisas de Deus. Mas nesta noite eu te falo, igreja, abra os seus ouvidos para escutar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está clamando. Está clamando. Abra o teu coração. Abre o teu coração. Deus quer falar contigo. Deus quer falar comigo.
Vamos escutar mais, vamos fechar mais a boca e ficar mais ligado com Deus. Vamos começar a falar, dar notícias boas, como o pastor Daniel sempre prega. Vamos dar notícias boas. Vamos abrir nossos lábios para dar notícias boas. Assim como Deus colocou aquele povo, colocou Esther no reinado, Deus vai nos colocar. Aquilo que para você é difícil, aquilo que para você é impossível, para Deus não é impossível. Não desanima a igreja, desperta a igreja. Nós estamos nos últimos momentos na terra, não tem mais por que a gente ficar em picuinhas. Mas vamos ser como Esther. Esther bradou pelo seu povo. Esther escutou a voz do Senhor. Esther foi até ao rei, falou com o rei. Esther não se preocupou se ia morrer ou não, mas ela creu no Deus que era com ela. Apenas 2 coisas ela pediu. Diga ao povo que jejue, diga ao povo que ore. E nos dias atuais não é diferente. Jejum e oração. Jejum e oração, não há barreira que não quebre. Não há barreira que não venha ser jogada por terra. É no jejum, na oração, na perseverança. Não vamos nos desanimar. A gente tem joelho, a gente tem boca para clamar, a gente tem joelho para orar. Neste texto de Esther, eu vejo a soberania de Deus. Deus usa quem ele Esther. Naquele momento, era Esther que era o vaso escolhido. Era Esther que Deus levantou para ajudar o povo. Só que uma coisa eu achei bem interessante. Deus não recebe ordens. Deus não recebe ordem, mas Ele aceita súplica, Ele aceita clamor, Ele aceita jejum, Ele aceita oração. Ele recebe um coração aquebrantado. Quando o povo de Deus se prostrou, orou, jejuou, Deus usou naquele momento o vaso como instrumento dele. E Deus deu vitória para aquele povo. E nesta noite, eu quero ministrar na tua vida. Eu não sei o que está passando. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu te falo. Deus vai te dar vitória. Deus vai dar solução para o teu problema. Deus vai te dar aquilo que você nem imagina. Deus vai te proporcionar. Não desanima, igreja. Não desanima. Persevera. Porque sem a presença de Deus em nossas vidas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem a presença de Deus em nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Receba a presença de Deus. Eu sei que o medo muitas vezes toma conta, mas a presença de Deus em nossa vida é muito maior. Quando nós colocamos Deus em nossa vida, tudo dá certo. Quando nós colocamos Deus, convidamos Deus para entrar na nossa casa, tudo vai bem. Tudo vai bem. Quando nós colocamos a presença de Deus nos nossos objetivos, tudo vai bem. E não é diferente. Eu quero te falar nesta noite, você que está em casa, você que está aqui na igreja, não se preocupa, porque tudo vai bem com a presença de Deus. Seja como uma Esther, levante, brigue pelas suas raízes, defenda seu ministério, defenda seus pastores, defenda seus irmãos, defenda sua casa, defenda seu esposo, defenda sua esposa. Seja perseverante, seja uma Esther. Se levante cantando vitória, se levante falando para Deus: Deus, sem a tua presença eu não sou nada.
Sem a tua presença, nós não chegamos em lugar nenhum. Não se preocupe. Não se preocupe. Porque com a presença de Deus, nós somos mais que vencedores. Não deixe que a pandemia venha querer tirar a tua paz, venha querer tirar o teu sono. Mas convide o Senhor para entrar com providência. Seja perseverante. Seja perseverante, porque você vai ver o agir de Deus na minha e na tua vida. Eu louvo ao Senhor Jesus por essa oportunidade.